Beberrena e a erotomania. Esse é o vídeo com a análise psicanalítica oficial dessa série do Netflix. Então, para começar, a primeira coisa, não tem análise oficial, sequer é uma análise exatamente. Afinal, uma análise só é possível dentro de um setting psicanalítico, dentro de uma relação transferencial. O que eu vou fazer aqui é tomar o Beberrena como um campo de exercício, para pensar um pouco a psicanálise, para trazer algumas explicações ou hipóteses, que no final das contas o que mais me interessa aqui é que isso possa contribuir na sua formação clínica, no seu raciocínio clínico. Então vamos lá, um primeiro ponto que eu trouxe para vocês é pensar por essa via. Será que se trata de um caso de erotomania? Para falar disso, primeiro eu quero apresentar aqui um pouco algo sobre a erotomania, um conceito criado por Cohenbohl, que diz o seguinte, vejam só, é preciso destacar o elemento fundamental, que seria o postulado fundamental, a certeza de estar em comunhão amorosa com o personagem eleito, isto é, a convicção do sujeito de que o outro o ou a ama. E um segundo elemento importante é o seguinte: em geral, uma pessoa de um status mais elevado, social ou intelectual, é ele o responsável, nesse delírio, pelos avanços amorosos em direção ao sujeito. Isto é, foi ele quem começou e quem ama mais, ou que ama sozinho. É ele ou ela quem se apaixona pelo sujeito humilde e amado, a par da convicção de que o universo conspira a favor desse romance. Faz sentido pensar na erotomania e o enredo que nós temos em Beberrena? Então eu separei alguns pontos aqui, inclusive da erotomania, para fazer esse exercício em cima dessa série. Primeira coisa que eu acho curiosa colocar aqui é logo no começo, a cena 1, em que o Doni está ali, né, no balcão, e aí ela chega, senta ali, e é interessante que ela senta, não troca olhar com ninguém, ela está de cabeça baixa, ela senta de cabeça baixa e fica ali, né, meio que assim, prostrada, na frente do balcão, e é ele que de alguma forma tem sua atenção chamada. E ele diz assim: senti pena dela. Foi a primeira coisa que senti pena. Para sentir pena, você precisa se colocar no lugar do outro, mas não só isso. Cometer o erro de achar que você sabe pelo outro ou supor que o sofrimento do outro é X, Y ou Z. Então ele olha ali, a Marta chega, fica sentada, quieta, olhando para baixo, e ele supõe que tem algum sofrimento ali, tem alguma coisa ali que seja digno de pena, talvez uma projeção da parte dele. E ele não se aguenta e, baseado na sua suposição, na sua projeção, na sua empatia, e somado a isso, ele é o garçom do lugar, ele vai até ela e oferece: você quer alguma coisa? O que você vai querer? Ela diz: nada, obrigado. E interessante que no primeiro momento ela vai ficar na posição do nada, sempre dizendo nada. Mas ele insiste: você tem certeza? Sim, não quero nada. Você não quer uma água, um chá? Você não quer uma coca? Nada. Eu não tenho dinheiro. E aí então ele resolve fazer alguma coisa baseado nessa suposição em relação ao outro e diz: você quer que tal um chá por conta da casa? E aí nessa hora, ela que não olhava para nada nem para ninguém, nem para ele inclusive, nessa hora ela olha assim, o olhar dela vai se levantando e se voltando para ele e passa então a olhar para o Doni de uma forma talvez intensa ou de alguma forma, enfim, sabe, sei lá o que. O que aconteceu aqui? O Doni insistiu ao ponto de dar algo que ele tem a quem quer. Ou seja, uma fórmula que não combina com a fórmula do amor. Porque a fórmula do amor, de acordo com Lacan, é dar aquilo que não se tem a quem não o quer. Você dá aquilo que você não tem, a sua falta, a sua promessa. Há um outro que não quer a sua falta, o outro queria uma completude, você oferece a sua precariedade. No caso aqui, ele oferece algo que ele pode realmente dar e ela pode realmente receber e ela quer aquilo. Não vai desembocar no amor, vai desembocar numa outra coisa, talvez na coisa que se constrói. Aqui é muito mais algo da ordem de uma obsessão ou de uma paranoia do que de uma falta e de um desejo. E uma vez estabelecido esse início de comunicação, ou esse início de algum tipo de relação, ele começa a conversar com ela, pergunta o que ela fala assim: sou advogada. E é interessante que ela não consegue falar que é advogada e ponto, porque ela até é advogada mesmo. Só que ela vai escalonando, escalonando, escalonando e vai subindo, 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 ela não consegue parar.
ela sai de um nada e ela vai para um tudo. Eu acho interessante isso que marca o tempo todo a série, pelo menos nesses dois personagens. Ou é nada, ou é tudo. O segundo ponto que eu convido vocês aqui a pensar sobre é sobre ela começa a frequentar ali e eles começam a conversar, as pessoas começam a notar que ela está sempre ali numa conversa, os amigos começam a provocar, quando é que você vai sair com ela? Até que uma hora ela vai lá e dá uma cartada, e aí, vamos sair ou não? E ele topa sair. E ele topa sair, mas sem uma intenção amorosa, aparentemente, sem grandes intenções. Parece isso. Lá para frente, lá mais para o final, ele fala que ele sabia o que ele estava ali, de alguma forma, plantando. Mas fica uma pergunta muito importante aqui para a gente, que é o seguinte. Pensando na frase que o pessoal adora falar do Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável por aquilo que cultivas, né? Você é responsável pelo que você causa no outro. Você pensa dessa forma, que você é responsável pelo que você causou no outro? Será que o outro não tem fantasias que independem da sua ação? Ou você pode ter uma ação X, mas que é interpretada de forma Y, Z pelo outro? É um ponto muito importante, aliás, um ponto de clínica, que é sempre algo de muito debate, que está tão em moda hoje em dia, chamar todo mundo de tóxico, de narcisista, falar assim, o outro fez isso comigo, o outro fez eu querer isso, olha o que ele cativou em mim, olha o que provocou em mim. Será que vai por essa via? Ou também tem a dimensão da pessoa ser responsável pela própria fantasia? No caso aqui, nesse primeiro momento, não dá para saber se foi algo proposital, se ele foi responsável. Depois, mais à frente, ele fala que sim, que ele sabia onde estaria dando isso. Que, aliás, é um ponto interessante, aquela forma neurótica de não querer saber. Você sabe onde vai dar, mas você dá um jeito de não querer saber. É aquela história assim do gozo, ele se contrapõe ao saber. O sujeito não quer saber e onde ele não quer saber, ele goza. É a lambança que a gente faz. É aquele ponto de não quero saber, sabendo onde vai dar e não se responsabilize, no fim das contas, dá no lugar que você soube o tempo todo, mas não queria saber. E aí um ponto interessante na sequência, uma outra parte que eu peguei, que aí chega no ponto da erotomania que eu falei para vocês no comecinho do vídeo, ela fala a seguinte frase, a seguinte sentença: homem que não me quer, ou é cego ou é gay. Os homens que não me querem ou são cegos ou são gays. Ela cria três possibilidades. Me querer, se não me quer, é cego ou então é gay. Isso, de alguma forma, movimenta o Doni por alguns caminhos. Pensei em algumas coisas aqui. Especulações, obviamente, porque não tem como saber. Ele não é meu paciente, ela não é minha paciente, eu estou só fazendo exercício aqui. A palavra gay aqui acho que tem uma importância muito grande nessa série, o jeito que ela está associada a uma outra palavra. Se vocês repararem, ele parece que tem medo de desejar a Terry. Tanto que tem um momento ali que eles estão no metrô e quando ela vai dar um beijo nele, ele dá um passo para trás e se afasta, né? Ele vai embora, enfim, ele foge da cena e ele sempre muito, não sei se mentiroso, mas aquela mentira de fazer a famosa inversão que neuróticos adoram fazer, não fui eu, foi o outro, que ele diz depois assim, tive um encontro, mas ela meio que foi embora, né? Na verdade foi ele que foi embora. Mas voltando, esse medo de desejar Terry parece que de alguma forma está ligado à cena com Darren, o ruivo. É Darren, né? O quanto essa ideia de desejo homossexual, nesse contexto específico, ficou associada à noção de abuso. Ou seja, não seria o medo de um desejo homossexual, mas seria o medo desse desejo que de alguma forma se articula com uma questão de abuso. Talvez então medo de desejar a Terry, porque faria uma associação desejar o ruivo na história, e esse ruivo está associado à noção de um abuso. Então, para evitar essa cadeia, ele tem esse certo mal-estar e essa fuga constante em relação a Terry. Tanto é que tem um ponto mais para frente, quando ele vai confessar lá para os pais sobre as coisas que aconteceu, confessar assim, já tinha confessado num palco para todo mundo, né? Curioso isso. Tem tanta vergonha de dizer aquilo, mas ele vai lá num palco contar para todo mundo. Mas quando ele vai contar para os pais, antes que os pais vissem o vídeo dele confessando, que ele fala assim de ser bissexual, ele traz a questão do abuso, e então fala do abuso causado por um homem, e aí o pai conta que também passou por uma experiência dessa de abuso, e aí parece que traz uma certa calmaria, que eu enxerguei como uma desassociação da questão de ser gay e da questão do abuso. O abuso pode ficar no lugar de abuso, e o desejo homossexual pode ser algo agora finalmente possível de ser assumido. Mas antes de ir por esse lado, mas apesar de seguir por esse lado aqui nessas especulações, eu acho legal voltar para a questão desse desejo, medo do desejo homossexual,
Porque eu pensei aqui, pegando o caso Schreber do Freud, quando ele pega ali as variações gramaticais da frase eu, um homem, desejo a ele um homem, que ele fala de várias deformações ou modificações dessa gramática, na caracterização de diferentes estruturas de paranoia. E uma delas, que é a B, é a erotomania, ele põe o seguinte: a frase eu, homem, amo a ele, um homem, é modificada para eu não o amo, eu amo a ela. E ao mesmo tempo eu tenho a projeção, ou seja, aquilo que seria uma afirmativa minha, eu coloco uma afirmativa do outro, e a frase vira ela me ama. E noto que ela me ama. A frase total fica assim: eu não o amo, é a ela que amo, porque ela me ama. Ou seja, eu tenho uma montagem erotomaníaca aqui. Só que veja só, mas isso está para o lado da Marta ou do Doni? Eu volto para a frase dela: homem que não me quer ou é cego ou é gay, tem a possibilidade do cego. Parece que ele não quer que ela veja, que ele não quer ver o abuso que aconteceu. Só que ela diz assim: quem fez isso com você foi um homem, não foi? Então, de alguma forma, nesse momento, ela traz um saber sobre ele que ele mesmo não quer saber, ele mesmo quer ocultar. E meio que o que aconteceu nesse abuso, que ele não quer contar, que ele guarda para ele, e que a Marta questiona, foi um homem, não foi, que fez isso com você, meio que ao invés de contar o que aconteceu, ele recria com ela de alguma forma uma relação abusiva. E ainda que ele queira negar na frase que não é nem cego nem gay, só tem uma opção. E acaba ficando nesse lugar de querer a Marta para não ser cego e nem ser gay. Só que é muito interessante a questão do querer a ela, né? Ou me quer, ou é gay, ou é cego. Porque o querer a ela, na verdade, é ficar no lugar de ser querido por ela, de ser desejado por ela, de ser, mais precisamente, o objeto dela. E se você reparar, o Donnie tem uma necessidade de ocupar esse lugar de objeto. Ali com o Ruivo, ele ficou no lugar de objeto também. Ficou ali se apresentando, as pessoas não davam a bola. E aí o cara meio que vai lá e fala: olha, eu vou te apresentar para não sei quem, para não sei quem lá. Ele vai dizer que foi ludibriado, mas o tempo todo ele fica no lugar de não questionar. Ele vai aceitando, em troca vai recebendo olhares. Com a Marta, ele também ocupa esse lugar. Só que com a Terry não acontece isso. Talvez porque ela seja a psicóloga na cena, enfim, mas ela assim, ela convoca o Donnie de um outro lugar. Ela não convoca o Donnie no lugar de objeto, mas sim no lugar de sujeito. E ele não banca esse lugar. Direto ela fala assim: escuta, e aí? Faz alguma coisa, o que você vai falar? Se posiciona. E ele não quer se posicionar. Ele quer ficar nesse lugar de ser objeto para ser feito do que for feito na mão desse outro. É claro que aqui podemos questionar se tem aquela questão de uma falha narcísica, aquela proposta do Heinz Kohut, da psicologia do self. Será então que o Donnie ele é tão carente ainda de uma formação narcísica que ele fica naquele lugar de buscar ser o brilho nos olhos de alguém? E aí então ele encontra esse brilho nos olhos do Ruivo, nos olhos da Marta, nos olhos da plateia, e uma vez que está nesse lugar de ser brilho nos olhos, ele se transforma no que for necessário, esse lugar de objeto? Será que é por aí? Veja que nessa proposta tem uma diferença bem grande do que o Lacan está propondo. Porque essa questão de desejar ser brilho nos olhos do outro, todo mundo está buscando, que é essa posição narcísica por excelência. Só que o Kohut fala que certas pessoas efetivamente precisam disso. Enquanto o Lacan está pensando por outra via. Não, esse é um lugar para ser destituído. É para sair desse lugar narcísico. Que a gente poderia pensar assim, no viés mais kohutiano, desejo de um reconhecimento. E numa vertente lacaniana, reconhecimento de desejo. É isso que a Tori convoca ele o tempo todo, mas os outros não convocam isso. O Ruivo e a Marta colocam ele nesse lugar de ser o objeto que causa esse brilho no olhar. Mas o Doni se pergunta em alguns momentos: por que será que eu faço isso? E aí, para ajudar a pensar nisso, eu vou trazer para vocês só uma parte do grafo do desejo. Tem 4 pontos. Vamos pegar o primeiro ponto, esse S barrado, esse S riscado, losango D. Esse é o tema da demanda. É o sujeito e é o desão aqui de demanda. Depois eu tenho uma linha do outro lado, esse ponto do outro lado, que é o S, abre parênteses, abarrado, que é o significante da falta no outro. Embaixo eu tenho S riscado, losango azinho, que é o tema da fantasia, sujeito dividido diante do objeto A. E do outro lado, fechando aqui o quadradinho, eu tenho D com letra minúscula. O que é isso daqui?
é o desejo. Eu posso pegar aqui no ponto da demanda a questão do eu quero ela, eu quero a Marta. Só que do outro lado ali, onde eu tenho o SA barrado, que é o significante da falta no outro. Esse A cortado é que esse outro, ele falta alguma coisa, por isso que é uma barra. E aí tem o significante que seria o nome daquilo que falta nesse outro. Isso que falta nesse outro, imagina que um pedacinho desse outro caiu. Pum! Esse azão soltou um pedacinho que é o azinho, o objeto A. Esse objeto A, então, vai ser aquele que diante dele eu vou criar uma fantasia. Então, o que acontece? Diante do desejo da Marta, ele supõe que ela queira alguma coisa, afinal, ele quer esse objeto, ele monta essa fantasia, só que essa fantasia fala do desejo dele, onde fecha aqui, no grafo do desejo, esse D com letra minúscula, que é D de desejo, que seria a resposta. O que de fato você deseja aí? Ou falando por ele, né? O que de fato eu desejo aí? Diz que deseja a Marta, aí eu tenho do outro lado o que falta supostamente na Marta, e aí sobra esse resto que é o que falta, então diante disso eu tenho que satisfazer o desejo dela, preencher o desejo dela, responder ao desejo dela através da minha fantasia, e essa fantasia fala, na verdade, do desejo dele, que é isso que ele não quer saber. Não só ele, você também. Para não saber do seu desejo, você fica respondendo demandas de todo mundo. Você fica criando respostas a reclamações de outras pessoas achando que isso é seu desejo. E porque você faz isso, você não quer saber do seu desejo. É claro que é bem importante pensar aqui o que a Marta está vendo na história. Se vocês perceberem, eu puxei a coisa para o ponto de vista ali, ou tomando mais como campo de exercício o Doni. Mas é interessante pensar a questão da Marta também. Poderia montar aqui o grafo, não vou montar isso, vou pegar um outro autor aqui dessa história. Porque em determinado momento, e é um spoiler, se você não assistiu até o final, não assiste essa parte, que você vai saber do final. Se bem que é um final que, sei lá, se você jogar no Google por que chama bebê rena, vai ter a resposta, mas enfim. Ela fala que o bebê rena era um bonequinho que ela tinha, uma reninha que ela tinha ali na infância, quando os pais brigavam muito e tinha uma infância muito precária, e a bebê rena era aquilo que ela se apegava, sempre estava junto com ela. Aí já dá aquela coceira, assim, aquele fogo de falar assim, ah, então tá, bebê rena então é um objeto transicional de Marta. É claro que não. O objeto transicional não é esse objeto que você não solta de jeito nenhum. Se vocês perceberem, o Doni em nenhum momento é visto como um objeto separado dela. É interessante assim, pegando um pouco emprestado o Winnicott, pegando Melanie Klein emprestado na história, a forma como ela lida com o Doni, ou é tudo ou é nada, ou ela ama idealizando, ou ela odeia repudiando, ela só faz dessa maneira. Ela não lida com objetos totais. Ela não toma o Doni como objeto separado dela. É aquilo assim, ele faz parte de um objeto subjetivo. Isso é mais escola britânica de psicanálise, tá? É menos francesa, não é Lacan isso de jeito nenhum, é mais britânica, mas é legal para pensar aqui também. Ela toma o Doni como objeto. Um objeto, não um objeto percebido do lado de fora, mas um objeto subjetivo, que funciona do jeito que ela quer. Quando funciona do jeito que quer, é amado por ela, idolatrado. Quando não funciona do jeito que ela quer, que tenta se mostrar um objeto externo, ela começa a xingar, começa a falar mal, começa a ligar para as pessoas, para os pais dele, sim, para detonar de toda forma. Então o Doni não ocupa de jeito nenhum lugar de objeto transicional. O objeto transicional ele facilita o afastamento, né? Ele possibilita a transição da experiência subjetiva para o objetivo, o mundo interno, o mundo externo, na perspectiva do Winnicott. Ele funciona como algo que o bebê pode utilizar para aos poucos diminuir a relação de dependência com a mãe ou com a função materna, e que uma vez que ele operou essa possibilidade, né, possibilitou isso, o objeto transicional ele é abandonado. E aquilo que é o transicional do objeto é impregnado na própria pessoa, é subjetivado. Né? A transicionalidade está na própria pessoa, e depois, no encontro com outros, produzimos a cultura nessa articulação das várias transicionalidades. E por fim, só para concluir aqui, achei interessante a música do Bee Gees, I Started a Joke, que é tocada ali em determinado momento, que a tradução fala: eu comecei uma piada que fez o mundo inteiro começar a chorar, mas eu não percebi que a piada era eu. E pareceu até, depois de escutando essa música na série e conhecendo a música, eu falei, nossa, parece que ele montou a história baseado na música, porque a música ilustra muito bem o que aconteceu ali.
Bom, é isso, foi só algumas provocações, algumas ideias para pensar o bebê rena. Muita gente me pediu, e eu fiz esse vídeo muito em consideração a essas pessoas que fizeram esse pedido, não para fazer uma classificação, mas para trazer alguns pontos para que a gente possa pensar sobre clínica, sobre psiquismo, sobre a cabeça das pessoas, seja lá como você quer saber. Então, bons estudos e até um outro vídeo. Tchau.